Glória a Deus. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Aproveitando que vocês estão em pé, abra comigo, se você trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo de número 10. Queridos, Apocalipse, capítulo 10, podemos ler? Versículo 1 a seguir. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E quando eu ia escrevê-las, uma voz do céu me disse: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Podeis assentar. Queridos irmãos, há 2 livros na Bíblia. Há 2 livros na Bíblia, perseguidos e desprezados. O diabo odeia o Gênesis. E isso ele manifesta nas faculdades federais e através de teólogos liberais. O diabo também consegue ocultar o Apocalipse. E dentre nós temos aqueles que desprezam esse livro por falta de interesse, pelas notícias espalhadas de que é um livro de catástrofe. Mas quando você abre o livro do Apocalipse, no seu primeiro capítulo, está escrito que é a revelação de Jesus Cristo. São as vitórias de Cristo Jesus e da igreja. Logo, se o Apocalipse revela as vitórias de Jesus e da igreja, ele revela as derrotas de Satanás. Enquanto o Apocalipse mostra as glórias da igreja na glória e o Cristo de toda a glória, ele escancara o futuro do diabo. Então, enquanto Gênesis começa dizendo: da semente da mulher nascerá um, que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele ferirá a tua cabeça. Conectado a Gênesis, Paulo, no capítulo 3, versículo 15, Paulo diz aos Romanos, no capítulo 16, que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. Então Gênesis começa, Paulo ratifica, Apocalipse conclui. Capítulo 2, o Senhor fala sobre o ataque de Satanás à igreja em Pérgamo, onde ele tem um trono, mas lá Jesus tem uma espada. O ataque de Satanás à igreja do Senhor
em Tiatira e em Esmirna. Apocalipse, no capítulo de número 12, mostra a mulher que dá à luz a um filho. Israel, de onde vem Jesus. O diabo, o dragão, persegue a mulher Israel para que o filho não venha nascer, mas nasce, cumpre o ministério e sobe. Nos ares o dragão luta para destruí-lo também, mas João assiste a derrota decretada de Satanás. E o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, caiu. Então, mais uma vez, a derrota do diabo é escancarada no Apocalipse. No capítulo 13, nós temos a ascensão do anticristo, com o dragão, o diabo, e o falso profeta, a trindade maligna, a imitação do Deus triuno. Mas esses que se unem a partir do 13, no 16, seu trono é derrotado. O diabo é revelado, tanto ele quanto os seus servos, como derrotados. Quando lemos Apocalipse 17 e 18, nós temos o sistema político e religioso que se submete a Satanás destruídos. E enquanto a prostituta e a Babilônia, que é o sistema político e religioso que se opõe a Deus, nos capítulos 17 e 18 caem, repito, enquanto a prostituta e a Babilônia, que são o sistema político e religioso que se submetem a Satanás e caem, em Apocalipse 17 e 18, no 19, João é chamado a enxergar a noiva do Cordeiro no monte. O capítulo 20 narra quando o milênio inicia e o diabo é preso por 1000 anos por um anjo, e depois que ele é solto, ele vai enganar as nações, porque Deus nunca obrigou ninguém a servi-lo. E quando ele vai obrigar as nações para se rebelarem contra a igreja que já reina com Cristo nessa terra, quando ele com seus asseclas cercarem o arraial dos santos, muitos pensarão: agora ele vence. E diz a Bíblia, cai fogo do céu, e o diabo perde mais uma. E no capítulo 20 a 21, nós temos essa declaração de derrota total. No capítulo 21, nós temos o diabo sendo lançado no lago de fogo e enxofre. E quem está lá? A partir do versículo 11, quem está lá? Todos aqueles que se uniram a ele, todos aqueles que desprezaram a mensagem da igreja. Versículo 10 do capítulo 20, o diabo que os enganava, ou seja, o enganador e os enganados, foi lançado no lago de fogo e enxofre, e vai encontrar seus parceiros, o anticristo e o falso profeta. E Apocalipse diz: de dia e de noite serão atormentados para sempre. O atormentador agora vai ser atormentado. Nunca mais diga e nunca mais acredite que o diabo lá no inferno, no lago de fogo, vai ficar espetando as pessoas, rindo das pessoas, dando gargalhada das pessoas. Não vai não. Tanto ele quanto seus servos serão eternamente
atormentados. Apocalipse mostra que alegria, sorriso e felicidade é uma promessa só para a igreja no novo céu e na nova terra. É por isso que o diabo desfaz do Gênesis e do Apocalipse, porque nenhum de nós gostaríamos, quereríamos que nossas derrotas fossem expostas. Nenhum de nós. Quando se lê o Gênesis, nós sabemos de onde viemos, da queda, da rebeldia, da maldição, do fracasso de Adão. Então, se você só lê o Gênesis, o diabo olha para você, olha para nós e diz: sua natureza é caída. Vocês nasceram escravos do pecado. E é isso mesmo. E não vem inventar não, que se o diabo falar isso, ele está falando, pelo menos nisso aqui, está falando a verdade. Sim, se você só lê o Gênesis, você diz: minha natureza sim é caída. Eu tenho potencial sim de rebelião e pecar contra Deus. O meu passado é derrota, Satanás, e o teu passado é de glória. Mas quando eu chego no Apocalipse, Satanás, o seu futuro é o lago de fogo, e o futuro da igreja é a glória, reinando eternamente com Jesus. Então, pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Pelo começo, Gênesis. É uma história, é a história de Deus. Toda história, quem já leu alguma biografia, sabe que numa história, numa biografia, há muitos personagens secundários, terceiros, mas há um principal. A Bíblia é a história de Deus. Então, pelo amor de Deus, medite do começo ao fim, que o Apocalipse conclui o que no Gênesis apenas começou. João está tendo essas visões das glórias da igreja, da glória de Cristo e das derrotas de Satanás. E dentro da visão da glória de Cristo, da glória da igreja e da derrota de Satanás, há mensagens simbólicas. Primeiro, para proteger o livro, se caísse em mãos erradas, só a igreja entendia aquela linguagem que João usava. Segundo, um símbolo aponta para algo maior, nunca é uma realidade final. Quando João escreve o capítulo de número 10, ele tem uma visão de duas novas coisas. Ele tem um novo ser e ele tem um novo livro.